Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 1, o primeiro podcast da Importação E-Commerce Cast. Eu estou aqui com a minha preciosa, linda esposa, Alexandra Oliveira. Olá, amor. Olá. A Alexandra, ela é a CEO, ela é a proprietária, fundadora da Importação E-Commerce, que está patrocinando esse podcast, Importação E-Commerce Cast. E esse podcast, ele me deixa muito feliz, porque nós teremos a oportunidade de conversar com empresários, com CEOs, empresários, grandes idealizadores de negócios que começam muito pequeno e ficam gigantescos da venda online. Os vendedores do marketplace, os vendedores das vendas online, da internet. E hoje, para abrir com chave de ouro esse episódio número 1, esse podcast número 1 da Importação E-Commerce, nós, amor, estamos com um casal. Sim. Um casal incrível. Incrível. Eu falo... Olha, e outro detalhe. Esse casal é o seguinte... eles são os nossos clientes. Nós entrevistamos aqui clientes, tá? Amigos e clientes que atuam na venda online através de importação. E esse casal, eu sempre brinco com você, né, amor? Que é um casal muito lindo. É verdade. Um casal incrível de empresários, de CEOs, que começaram ali improváveis, não eram pessoas da venda online, mas eu vou deixar, não vou dar spoiler. Não, melhor não dar spoiler. Não. Vamos deixar que eles falem, né? É melhor. Mas eu quero só introduzir aqui. Um deles é palmeirense, infelizmente, né? Cada um tem seu gosto. Ele é palmeirense, ele me pediu para falar isso. Grande empresário, tem um filho lindo, empreende em casal e nos inspira, porque nós empreendemos em casal, né, amor? Sim. E sem mais delongas, eu quero que vocês recebam aqui, com aplausos e com muita boa energia, João Paulo e Carla Pinheiro. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Quero que vocês contem as histórias de vocês, se apresentem aqui para o público. Eu poderia falar várias coisas da Casa 10 Decor, da Âncora, mas eu quero que vocês contem. Por respeito às mulheres, João Paulo, vamos começar com a Carla. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz pelo convite e é uma honra sermos os primeiros aqui a serem entrevistados. Bom, antes de tudo, eu sou a Carla, eu sou mãe do João Pedro, sou advogada também, esposa do João e sócia na vida e nos negócios dele. Muita gente não sabe, mas eu sou advogada. Lá em 2015 eu me formei e logo no último semestre ali da faculdade eu passei na OAB e depois disso eu fui para o mundo do concurso. Eu fui prestar concurso de delegado de polícia, que não tem nada a ver com empreendedorismo. Nada a ver. Então, pouca gente sabe disso. Esses dias aí, eu até coloquei ali no meu Instagram sobre isso, e as pessoas, nossa, caraca, você não fala muito disso. Eu nem sabia que você era advogada, que você prestava concurso. E, enfim, esse é um pouquinho do que eu sou. Incrível. Legal. João Paulo. Bom, eu tenho muito a agradecer vocês dois por estar aqui, por todo o trabalho que a gente está trabalhando, aí desde o começo do ano que a gente está construindo junto. Sou muito grato a trabalhar com pessoas que têm os mesmos ideais, os mesmos valores que os nossos. E, na verdade, eu nem lembrava que era o primeiro. Depois que você falou agora, eu acho que você tinha comentado algo. Falei. Que honra. A gente fez muita questão de estar aqui, muito mesmo. Hoje foi um dia com muito trânsito e a gente estava ansioso até para chegar, para começar. Para começar esse podcast aí, que tem bastante coisa aqui para compartilhar. Bom, sobre a nossa história, a minha história, aliás, eu já venho diferente da Carla, eu venho do mundo do empreendedorismo desde cedo. Meu pai tem empresa, ele tem uma loja de imóveis em Hortolândia, aqui no interior, e desde o começo eu trabalho com ele, eu trabalhei na loja, fiz todas as funções que vocês podem imaginar, né? Quando eu era novo, ele até ajudaria a arrumar estoque e tudo mais, é isso, passei por todas as áreas da empresa. Só que a empresa sempre foi uma empresa de licitação, né? A gente sempre foi muito forte em licitações públicas e dali, assim, eu trabalho desde os 15 anos de idade, nas férias eu ia lá trabalhar para ganhar uma grana, né, de pequenininho e tal. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu já fui trabalhando com ele e eu fui me aperfeiçoando no mundo de licitação. Então, licitação, você tem a licitação pública, a licitação
online e a presencial, né? E a online começou a ficar muito forte, o pregão eletrônico. E eu comecei a entender isso desde cedo, né? O que eu acho muito engraçado é que, na verdade, eu não sabia que desde lá dos meus 18 anos eu já trabalhava com e-commerce, porque a licitação, o pregão eletrônico, ele é um e-commerce, querendo ou não, ele é uma venda online. E, enfim, trabalhei por 10 anos, muito focado nisso. Só que o mundo da licitação, ele tem muito altos e baixos. E eu vi meu pai sofrendo muito a vida inteira dele. A empresa já cresceu muito, a empresa já teve faturamentos altos, um time, cara, já teve tipo, 30, 40 pessoas dentro da empresa. Esse era o naipe da empresa. Era muito grande, só que a gente tinha muito problema com a inadimplência. A administração pública, ela é muito cruel com a gente trabalhando. Assim, os prazos são muito curtos, se você falhar, toma multa. Então, a gente não estava muito bem adaptado a trabalhar aquilo. E quando começou a faltar pagamento, aí o negócio começou a ficar apertado. Então, eu vi muitas vezes isso acontecer. Ficava bom, ficava ruim. Ficava bom, ficava ruim. E chegou um momento que eu não queria seguir mais esse caminho. Falei, cara, eu não quero viver essa gangorra, né? Eu sempre estudei empreendedorismo, já li muito livro, fiz faculdade, tinha meus amigos e tal. Falei, cara, não é possível que empreender seja tão doloroso. Dói. Mas não pode, assim, né? Não pode ser tão doloroso assim. E eu comecei a estudar modelos de negócio que tinham alguma previsibilidade, onde ali não tinha. Como eu entendia de licitação, eu comecei a estudar serviços. Falei, se eu fecho um contrato de serviço então, com o setor público, eu descobria que eu podia ter, era um ano de contrato, então previsibilidade de 12 meses, e poderia ser prorrogado em 5 anos. Então eram 60 meses, você faz tudo certinho, você tem 60 meses. Cara, aí eu comecei a fazer a conta. Falei, eu vou começar a fechar vários contratos, a gente começou, e daqui a pouco, sei lá, se eu tenho 20 contratos, a gente tá tranquilo, tem uma receita previsível e vamos tocar um negócio. Então, a gente começou a estudar. Falei, tá, mas o que eu vou trabalhar? Né? O que a gente vai fazer? Bom, na época, o pai da Carla e o irmão dela começaram a entender esse modelo de negócio. Ele é advogado e ele começou a entender uma necessidade, aliás, muito mais que uma necessidade. Teve uma lei nos meados de 2015, por aí, que toda criança com necessidade especial tinha por direito um cuidador numa escola estadual. E aí, a gente, né, na época, o seu pai que teve essa sacada, né? Ele falou, cara, existe empresa de cuidador, terceirização de serviço de cuidador? Já existia de jardinagem, né, de segurança, mas de cuidador é uma coisa que não existia até então. Até hoje é uma coisa ainda escassa. Tinham pouquíssimas no mercado. O pai dela, na verdade, ele entrou nesse negócio, e aí eu querendo um serviço, ele nesse negócio, eu falei, beleza. Ele pegou, ele começou a dar certo, ele falou assim, vou ajudar vocês, né, a entrar nesse mundo. Então, já tem dia da licitação, tal, começamos. Vocês já se conheciam? A gente tem 12 anos de relacionamento. 12 anos. Desde os meus 20 aninhos. Desde os 20 aninhos junto e passamos por tudo aí, né? Desde o OAB, aí, o sofrimento dela. Foi. Né? Quando eu trabalhava com meu pai, os problemas e tudo, né? Os meus 5 anos de concurso para delegado de polícia, ele me acompanhou. Acompanhou tudo. Sim, a gente cresceu juntos, né? Ele me acompanhou, então assim, eu viajei o Brasil inteiro para prestar concurso. A gente conhece vários estados, né? E ele sempre junto comigo. A gente sempre foi muito parceiro em tudo, graças a Deus. Sim, ela fazia concurso, eu tava com ela. E quando a gente foi começar a empreender, também tava ali comigo. Então desde o começo. Desde o começo. Quando vocês começaram um negócio online, vocês já faziam... Sim, na verdade, a empresa, a Âncora, que é a nossa primeira empresa, nós abrimos juntos em 2017. Mesmo eu estudando para concurso, essa empresa a gente abriu junto para desenvolver esse trabalho. Dessa história que eu tô contando, é isso tudo. A Âncora, que é a empresa de e-commerce, ela surgiu dessa situação. Então, em 2017, a gente abriu a Âncora. Eu trabalhava com meu pai ainda. A gente abriu porque eu falei, dá pra criar um negócio junto. O pai dela dando essa força. E, cara, começamos a trabalhar. Né? Demoramos para entrar. Tem uma certa barreira para você começar a trabalhar com o setor público. Entramos. E aí começamos a fechar 1, 2, 3 contratos. Falei, cara, sabe assim, puta. Tá acontecendo. Incrível. Tá acontecendo. Enquanto isso ia acontecendo, eu continuei ali com meu pai, porque eu não queria tirar dinheiro do caixa dessa empresa. Até porque a gente
colocou grana ali. A gente não tinha, né, não tinha devolvido o dinheiro ainda do que foi colocado na empresa. Então eu falei, como a gente não precisa dessa grana, vamos fazer caixa e depois de uns anos a gente começa a retirar dali. Então a gente estava super consciente do que estava fazendo. Nesse período, 2019, o meu pai começou a tirar um pouco o pé de licitação e ele começou a ficar com muito produto encalhado. Eu virei pro meu pai, comecei a ver negócio de Mercado Livre e tal. Falei, pai, posso anunciar todos esses produtos seus encalhados e aí a gente faz um negócio? Ele falou assim, você pagar o custo, você fica com o lucro. Eu falei, então fechou, bora. Foi aí que começou. Anunciando. Foi ali que começou. Aí começou o trabalho. Beleza. Anunciando e tal, mas o meu foco, isso era só grana para pagar o mês, para fazer a feira. O que era para o futuro tava ali na outra empresa. Beleza. Aí a gente entra em 2020, né? Entra em 2020, começa o ano... E veio a pandemia. Não. Veio o nenê. Ai, é verdade. Veio uma gravidez. Vocês ficaram grávidos. Ficamos grávidos. A gente tava 8 anos juntos. A vida tava muito boa e Deus pegou e falou assim... Eu vou dar uma coçada em vocês, que vocês estão muito tranquilos. Morava 5 quadras a casa. Vou te tirar do conforto. A gente morava 5 quadras, a gente ficava junto. Final de semana eu ficava na casa dela, a gente ficava junto, eu juntava dinheiro pra ir pra Floripa no final do ano. Cara, a gente tava assim. O pessoal apertava, e vocês vão casar quando? 28 anos, vão casar quando? A gente falou, não vai casar agora não, meu, tá boa a vida. Cedo ainda, né? Não, o engraçado é que em dezembro de 2019... Meu pai me perguntou, e aí, quando é que você vai me dar um neto? Quando vocês vão casar? Falei, calma, papai. Eu vou, em julho do ano que vem, eu ainda vou fazer o meu mestrado em criminologia. Eu tinha passado do mestrado em criminologia lá em Portugal e eu ia fazer em julho de 2020. Então, a vida muda rápido. A vida muda rápido. 6 meses é o suficiente. Que aí... Spoiler, pessoal. Engravidem. Vocês vão alavancar no negócio de vocês em casal. Foi a maior alavanca da minha vida. Bom, aí a gente... Né, beleza, tranquilo, então vamos casar, sabe assim, a empresa tava dando certo, tava bom o momento também. Vamos casar e tal. E aí vem a pandemia. E a hora que vem a pandemia, qual foi a primeira coisa que parou quando veio a pandemia? Escola. E o serviço, ele era pra escola. Nossa. Aí a escola pegou e falou, não, beleza, vai ser congelado esse tempo, depois você ganha lá na ponta. Então, no primeiro momento, a gente ficou, né, tava todo mundo meio inseguro, né, sem saber. Sim. Aí a quarentena, que não dura 40 dias, descobri? Sim. Achei que era 40 dias a quarentena. Sim, acho que todo mundo imaginava que eram 40 dias. Não durou. E aí começou a passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. A escola, a presencial, acho que só foi voltar em 21. Só que naquele primeiro momento a gente estava muito assustado, né? Toda aquela coisa da pandemia e tal, então a gente não sabia o que fazer. E aí, ali abril, maio, aqueles produtinhos que eu tinha do meu pai anunciados começaram a vender. Então vendia 2, 3 mil por mês ali. Aí vendeu assim, 4 mil. Aí no outro mês vendeu 6 mil. E eu não estava fazendo nada demais, só estava entregando, só estava anunciado. Eu olhei e falei, cara, esse negócio aqui vai pegar. O e-commerce já era uma tendência, tanto que todo mundo diz que o e-commerce ele avançou sei lá quantas vezes naquele período de pandemia. Era pra, a gente estar muito atrás do que a gente está hoje em 24 Sim. no Brasil, porque foi muito rápido por conta da pandemia. E aí a gente sentiu isso. Um dos produtos que eu trabalhava na época, com meu pai ali e tudo mais, eram dispensers de sabonete líquido, álcool gel, papel toalha. E isso virou pré-requisito em todo lugar. E aí, cara, pra você ver, todo o caminho da tua vida, tudo que você passa no passado, te dá uma bagagem para o que você está fazendo hoje. Porque eu já conhecia o produto, eu sabia vender ele, eu conhecia as indústrias, porque a gente revendia eles em licitação, por mais que era de móveis a empresa do meu pai, a gente vendia outros produtos ali que tinham oportunidade. Cara, e aí eu tava vendendo isso, a gente virou, eu virei para ela e falei, meu, isso vai vender, isso aí vai começar a virar. Eu falei assim, vamos comprar? Vamos. Né? Isso aí já eram 3 meses, o caixa da empresa queimando, não tava tendo receita. Aí a gente pegou, sentou, conversou, começamos a estudar, ouvi muito podcast, muita gente. Aí eu fui falar com o fornecedor, compra só à vista. Aí eu peguei o dinheiro do caixa, aí é aquele momento que você tem que ser um pouco louco. Pegamos todo o dinheiro do caixa, falei, mas vai dar certo. Pau, comprei. Arriscou. Cara, o empresário tem que ser um pouco corajoso, né? Sim. Sim. E aí quando você vai falar de empreender em casal, homem e mulher, e aí quando a gente é homem, a gente tem geralmente um ímpeto um pouco maior. A gente precisa de uma mulher para segurar muitas vezes, mas quando a tua mulher dá luz verde, ela enxerga aquilo que você tem, cara, aí você vai grandão. Aí você vai, aí nada te segura, porque a tua mulher te deu o sinal verde.
E aí a gente foi, cara, mas foi assim. Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma base, um relacionamento bem consolidado, que é na base do respeito, da conversa, do diálogo, as coisas tendem a acontecer da forma que tem que ser, né? Leve e, claro, você dando... A mulher é dificular, né? Sim. Eu costumo dizer isso. A mulher é dificular. Por que não também ser a mulher que também tem que ajudar a edificar o trabalho, o negócio da família? Exatamente. Exatamente. Eu acredito totalmente nisso. Nós fizemos algumas perguntas para vocês. A gente montou uma brincadeira aqui. Como o podcast é em casal, tanto os entrevistadores quanto os entrevistados, nós trouxemos algumas perguntas aqui. Algumas delas vocês até já responderam, mas nós seremos um pouco mais específicos. Então a gente criou um joguinho aqui, né, amor? Sim, tipo um quiz. Legal. Onde eu vou fazer uma pergunta sempre para o João Paulo, né? Aqui para o homem, e a Alexandra vai fazer uma pergunta para você. Claro que dentre essas perguntas podem surgir mais algumas, mas a gente, para deixar aqui o negócio legal, com base em tudo isso que vocês colocaram aqui, a gente quer fazer algumas perguntas. Bom, já sei que vocês engravidaram lá, que foi ali o porquê de vocês para crescer e para chegarem aonde vocês chegaram hoje. Vocês acreditam que tem que ter um porquê. Eu acredito muito nisso. Vocês acreditam nisso? Muito. Que a gente tem que ter um porquê ou um porquê? Que isso também ajuda bastante a potencializar as nossas decisões. Eu acredito nisso muito, né? Coloquei aqui João Pedro. É o João Paulo e o João Pedro, né? Então é o porquê dele, gente. O João Pedro é o porquê de tudo isso aí. Eu vou começar com as perguntas, posso? Claro. Ou você quer começar por aí? Pode começar. Eu começo? Então, você já respondeu, mas eu vou fazer mais uma vez aqui com um pouco mais de profundidade. O que motivou você a sair do conforto de trabalhar em família com essas licitações e se aventurar no e-commerce? Apesar de você já ter respondido, sempre tem algo que é mais profundo por trás disso. Você falou das questões ali, das dores, comentou do teu pai. Mas saindo um pouco do contexto ali, daquela questão dos pais, você especificamente, quando que você identificou isso? Cara, é que vem muito de trás isso, né? Eu sempre, como eu falei, eu gostei sempre muito de ler, estudar sobre empresas, né? O Flávio Augusto antigamente fazia muito post no Facebook e eu me alimentava muito disso. Então, eu tinha sempre o sonho de empreender. Eu sempre quis desenvolver um negócio meu. Porque o negócio ali era da família, era loja, era uma lojinha que meu pai tem na cidade, era licitação. E eu comecei a criar esse problema com a licitação, como ela era. Inclusive, eu acho que a licitação é um baita negócio, só que é um terreno que é hostil, é um campo minado. Mas eu queria criar uma coisa que não fosse isso. Eu inclusive, me achava limitado a conseguir pensar, porque você está vivendo muito, você vive hoje no mundo da importação. É difícil você pensar, vou revolucionar num negócio fora a importação hoje, né? Sendo que você tem tanta vivência. Então, é difícil a gente mudar o que a gente está vivendo. Então, eu fui me readaptando e aí essa vontade de criar algo meu. E ainda mais, junto com ela, porque ela, por mais que, beleza, ela estava fazendo concurso e tudo mais, mas ela me potencializava. Né? E a gente sempre, não sei, né? A gente sempre conversou, mesmo nessa situação de você estudar, sobre empreender junto. Então, tudo isso vai criando, são faísquinhas que vão criando na linha do tempo, que aí, quando tudo acontece, né, cara? Que nada acontece por acaso, mas quando acontece, a gente tinha um porquê. Já tinha um porquê, tinha um modelo de negócio, tinha oportunidade. Cara, aí a gente abraçou. E tinha ousadia também. Exatamente. Porque tem que ter uma coragem, tem que ter um pouco de ousadia. Tem. Quem é o mais ousado de vocês dois? Ah, essa é fácil, viu? Olha, esse meu marido, ele é um baita de um influente. E ele tem muita coragem. Eu costumo falar assim, João, vai com calma, eu sei que você tem muitas ideias, mas a gente tem que saber falar não para algumas. E às vezes, nessa coragem toda que ele tem, às vezes a gente erra em algumas decisões, né? E é aí que eu falo, vai com... Tem um meme, né, que fala... analítica. Tem um meme, né, que fala assim, vai com calma, Leônidas. Você precisa parar de arrumar essas confusões, porque quando ele arruma as confusões, quem tem que resolver sou eu. Então eu falo, calma, vamos devagar. Acho que temos alguma coisa em comum aqui, hein, Alexandre? Temos mesmo, viu? Porque, assim, nós também,
Da mesma forma. Sim. Exatamente. Você também é bem pé no chão? Bem assim, pé no chão. Até demais, às vezes. Às vezes, exato. eu preciso da ousadia do Neemias, da coragem dele pra gente avançar. Porque se fica muito assim comigo, que eu sou mais analítica, então eu tô sempre analisando, pensando, né? Ele, não, vamos. Mas, amor, vamos. Então tá bom, vamos. Mas eu preciso de você. Sim. É isso. Aí, às vezes, eu Principalmente falo, para olhar amor, os números, olhar as variáveis. A gente sempre exatamente. tem esse alinhamento. Às vezes ele fala, vamos. Eu falo, amor, não. Agora não é o momento. Por conta disso, é melhor a gente recuar um pouco. E daí, mais pra frente, a gente pensa nisso. Spoiler, tá, pessoal? Tenha sempre uma mulher. Ó, a gente já teve um monte de aprendizado. Eu trouxe uma caneta aqui para anotar, mas é o seguinte: eu vou trazer alguns principais que eu já peguei aqui. Primeiro, tem uma mulher do teu lado. É muito importante ter uma mulher, porque ela não edifica só o lar, ela edifica os negócios também, a família. A mulher é uma auxiliadora fiel, eu acredito muito nisso. Então esse é um spoiler poderoso para você aí que é empreendedor, principalmente se for um seller aí de marketplace, tá? Porque precisa ter alguém para ajudar você. Um outro ponto, tem alguém analítico, entenda o teu perfil comportamental. Então, eu, por exemplo, eu tenho realmente esse perfil que a Alexandra colocou, que é um perfil de dominância, né? Dominância, influência, gosta de me comunicar com pessoas. E ela é a pessoa analítica, que vai analisar dados, números, variáveis positivas, negativas. E ela tem também um perfil estável, que vai buscar sempre a segurança. Então, entender esses perfis é fundamental para o negócio de vocês. Se a pessoa entender qual é o perfil dela, quais são os pontos limitantes dela, e que aquele ponto que vai potencializar estar no outro, no parceiro, não precisa só ser mulher, tá? Pode ser um sócio. Mas isso é importante. Se for em casal, melhor ainda. Vocês concordam comigo? Sim. Com Perfeito. certeza. Agora é a hora da tua pergunta, amor. É bom ter esse Preencha aí. equilíbrio, né? Carla, quando vocês iniciaram nas vendas, que vocês começaram, o que passou pela sua cabeça? Você imaginava que ia se tornar um negócio tão robusto como se tornou esse negócio de vocês hoje? Honestamente, não. Porque, na verdade, a primeira venda que a gente fez ali no Mercado Livre, no e-commerce, foi por mim, né? Enquanto eu estudava para concurso público, eu estava ali com a minha cabecinha, porque eu tenho uma veia empreendedora, porque na minha vida inteira eu sempre inventei algumas coisinhas para vender, sabe? E nesse inteirinho aí, nesse meio tempo, enquanto eu estudava para concurso, eu comprei algumas t-shirts. E aí eu coloquei no Mercado Livre para vender. Então, as 10 primeiras vendas lá, que tem que ficar amarelinho, né, no Mercado Livre, quem fez fui eu. E eu nem imaginava que isso seria um negócio pra gente no futuro. Uau. Foi difícil essas 10 primeiras vendas, porque o que eu mais escuto, assim, dentro de quem está começando é essa coisa das primeiras 10 vendas. Tanto que tem uma galera até que vai comprar, tipo, Nutella, aquelas coisas que são mais fáceis de se posicionar para conseguir ali ranquear com as 10 primeiras. No teu caso foi um pouco mais atrás ali, foi alguns anos atrás, mas pelo que eu tô entendendo não foi tão difícil assim, né? Foi em 2016, eu acho, 2016, 2017, que eu fiz essas primeiras vendas. E, por incrível que pareça, naquela época o Mercado Livre ainda não tinha esse selo de segurança como tem hoje, né? E, por incrível que pareça, não foi difícil. Acho que em um mês eu já tinha vendido tudo. Uau. Eram umas 10, 15 shirts. Mas se isso fosse começar, por exemplo, hoje, seria um pouco diferente. Você acredita que teria mais dificuldade ou seria a mesma coisa? Porque o pessoal fala bastante disso, que é um pouco desafiador. Eu acho que hoje seria um pouquinho mais difícil, porque a barreira de entrada que o Mercado Livre tem colocado tem sido maior, né? Eles têm colocado muitas dificuldades ali para os novos vendedores começarem a vender e cobrado taxas altíssimas que as pessoas, às vezes, não sabem nem precificar, sabe? E aí, isso tem dificultado. Porque muitas pessoas, às vezes, vêm atrás da gente para que nós ajudemos elas a começar a vender no Mercado Livre. Só que não é tão simples assim. Que legal. A mesma pergunta para você. Eu gostei da tua pergunta. Você imaginava que você ia chegar onde você chegou, assim?
vocês chegaram, onde vocês estão, para onde vocês estão caminhando quando você começou? A pergunta da Alexandra foi muito poderosa, eu tenho que perguntar para ele. Nem tá aqui, amor, eu tô te copiando. Às vezes eu converso bastante com a Carla sobre isso. Não tão rápido. Eu imaginava, eu via isso, só que eu via isso talvez muitos anos e tranquilo. É que, na verdade, eu acho que de um tempo pra cá a gente tem visto muita gente crescendo de uma maneira mais rápida, né? Está um pouco mais normal agora, mas ali, não tanto. Tanto que eu fiz uma cartinha pra mim, em 2019, fiz um curso, tal, na época, e eu escrevi pro meu eu do futuro, né? Engraçado que eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. E eu guardo essas cartas. Porque aí no futuro eu gosto de ler e ver o que eu enxergava ali. E naquela época eu tinha colocado o que eu esperava, o que era o meu ideal de vida e tal. E nessa cartinha eu coloquei que se eu tivesse uma empresa que um dia ela faturasse 100 mil por mês, eu tava eu já tava com a vida feita. O seu pai brinca comigo, que ele perguntava pra mim quando eu era bem mais novo: João, o que você acha do salário bom aí pra uma família tal, não sei o que. Eu falei, sei lá, uns 5 mil reais, eu acho que dá pra você tocar uma família, né? Eu falava, tudo bem que existem pessoas que muito menos tocam, beleza, mas eu entendi isso como uma renda familiar pra ter uma vida boa. Porque eu não tinha noção nenhuma, você tá falando do João de 20 anos atrás. Então, o João ele vai mudando, né? Como todo mundo, a gente vai mudando e a gente vai entendendo a vida diferente. E aí, essa cartinha, então, esses 100 mil reais de faturamento mensal, a gente, inclusive no primeiro ano a gente fez isso já. No primeiro ano, a gente bateu em 6 meses de empresa. Uau. Esse número na época. Então, assim, aquilo que eu escrevi em 2019, no final de 2020 eu já estava vivendo, e aquilo eu idealizava como algo assim, não, isso já vai mudar todo o meu game. E depois eu descobri que não era bem assim. Tinha custo fixo, comecei a precisar contratar gente. Aí as surpresas mudam, né? Tinha uma surpresa no meio do caminho que eu não contava. Não. Sensacional. Ó, mais um spoiler aí do João Paulo, hein? Escreva uma carta pro teu eu do futuro. Incrível isso, olha. 100K no primeiro ano, ele escreveu e aconteceu. Eu acredito muito nisso. Sim. Inclusive, independentemente de religião, a Bíblia, que é um dos livros mais lidos no mundo, tem um livro ali que é de Abacuque 2:2, e ali fala que aquilo que você escreve vai acontecer. Sim. Se você colocar à prova, se você escrever, aquilo acontece. Então, pessoal que está acompanhando aqui, vocês precisam escrever uma carta para o eu do futuro. Isso é incrível, cara, sensacional. Eu acredito muito nisso. Nós somos seres que criamos e cocriamos a nossa realidade. Nós trazemos existência aquilo que nos dá esperança. Então é importantíssimo que a gente escreva e consiga visualizar aquilo que a gente almeja ter lá no futuro. Sensacional, cara. Parabéns. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Vamos para a próxima, amor? Vamos. Posso? Você me autoriza? Autorizado. Então vamos lá. Eu não vou nem ler essa daqui. Eu quero falar de transição ali, de seller, de vendedor, porque você entrou nesse assunto agora, né? A gente pensa que está indo muito bem, e aí quando começa a crescer, vem aquela dor do crescimento, as contas, contratação e tudo mais. No começo, você colocava mais a mão na massa, obviamente. Vocês eram aqueles que faziam tudo, certo? Como que foi essa transição de um seller ali, de um vendedor de online para CEO de uma empresa? Conta um pouco sobre isso para nós. Nossa, esse assunto é longo. Vamos lá. Eu gosto, essa parte eu gosto, porque é desafiador, né? Até pegando esse gancho da história, Neemias, a gente cresceu muito rápido no começo, porque isso era muita mão na massa, a gente acreditando e tal. Em menos de um ano a gente já faturava 300 mil por mês, que é legal. Mas não era tão bom assim, porque como é que você bota 300 mil no mês numa empresa imatura, né? Eu não tinha experiência nisso ainda. Então a gente começou, quando a gente bateu esse número, tanto que em 2021 a gente bateu 3 milhões e tralá de faturamento naquele ano. Então você sai do zero e vai para isso em pouco tempo. E a gente começou a priorizar muito processos, começar a montar time, começar a contratar pessoas e tudo mais. Só que isso foi um processo muito longo, tá? Esse processo da gente mudar a nossa mentalidade, ele foi muito longo. Então, eu digo assim, que inclusive nesse ano de 24, foi o ano que, de fato, eu comecei a sentar na cadeira de dono. Até então, eu não sentava. Até pouco tempo atrás... 2024? Nesse ano foi o ano que, de fato, eu sentei na cadeira de dono. Né? Houve uma transição entre 22 e 23, principalmente, e você não muda do dia para noite. Né? Porque quando você começa, você é tudo. Eu falava que eu era o meio campo, eu batia escanteio,
Corria para a área, cabeceava e batia o tiro de meta. Tudo, fazia tudo. Era isso, eu tenho foto minha levando produto, a gente fazia... Eu acho que nesse meio tempo que ele falou de 2022 e 2023, a gente estava criando a consciência do que a gente precisava fazer para sair do operacional e ir para o estratégico. Então, enquanto a gente não criava essa consciência, a gente fazia tudo. Você leva produto no ponto de coleta, você faz o anúncio, você faz a compra, você faz o full. Você administrar a conta do Mercado Livre. Então, assim, para vocês até entenderem o contexto, por mais que eu comecei a contratar, eu comecei a ter gente, eu tinha muita gente operacional, que era a galera que fazia embalagem, tirava nota fiscal e tal, e depois mandavam para o caminhão do full e tal, mas eu ainda era o cara que dominava, eu estava à frente do financeiro, eu estava à frente de todos os marketplaces, eu administrava a ads, eu fazia compra, eu via a performance de anúncio, eu olhava mercado, eu fazia tudo. Tanto que uma vez um fornecedor lá, e ele virou para mim e entrou na sala e falou assim, quem que é o vendedor aqui? Não tinha vendedor. Não tinha alguém que era vendedor, era eu. Era somente eu. Era eu que fazia isso. Quando tinha um time ali, era uma pessoa... Assim, o que eu fazia? O mais core da empresa estava comigo. O que era mais básico, operacional, fora a parte de embalagem, que era edição de imagem, atendimento ao cliente, integração, mexer em RP e tal, isso estava com o time. Mas o resto estava tudo comigo. E aí o que acontece? Você bate no teto. Você bate no teto. Inclusive, a gente bateu num teto até mais. Eu acho que a gente até fez muito mais do que deveria ter feito. E aí, sabe como eu estava me sentindo quando eu bati no teto? Que era assim, na época, esse teto eu cheguei a faturar 700 mil no mês. Nesse modelo, eu presa, tinha ali um time com 8 pessoas, mas era comigo o rolê. Eu fiz isso. Isso foi desgastante. Então eu trabalhava de final de semana, era sábado, era domingo à noite eu já estava preparando tudo o que ia acontecer de plano de envios. Eu fazia, cara, tudo ali dentro da empresa e aí as coisas estavam errado. Você não tem time, tava tudo sufocado. E aí eu comecei a ficar desgostoso. Imagina, o cara que queria faturar, achava que 100 mil ia resolver a vida, fez 700 mil e tava desgostoso. O cara, eu tava completamente frustrado, porque não tava boa a minha vida. A verdade é essa, não tava. Eu só tava trabalhando ali de maneira enlouquecida. Então, no final, inclusive no final de 22, teve um mês que a gente vendeu muito e no mês seguinte a gente teve uma queda muito grande. Aí sabe o que eu falei? O meu time, ele teve exatamente a mesma energia quando estourou a meta e quando nem sequer chegou perto da meta. Eu falei... A mesma energia de desanimar. Tanto faz. Essa era a palavra. A equipe era de tanto faz. Pessoas que tanto faz. E ali, falei, cara, a gente vai ter que mudar o negócio? Vai ter que mudar. A gente vai mudar? Então, a gente começou a buscar pessoas... Aí, nesse momento, qual que foi a mudança de postura? Cara, primeiro a gente tem que mudar time. Porque no começo, você vai contratar uma molecada ali de 18 anos para ajudar a embalar. Você não tem dinheiro para pagar salário. Você vai ter que pagar o seu piso. E é isso. E tá tudo bem. Eu acho que é assim que você tem que começar mesmo. Só que aí você começou a virar negócio, você vai ter que começar a contar com pessoas mais qualificadas. Sim. Que a gente fala muito, eu acho que depois vai ter uma oportunidade de a gente conversar, que a gente acredita que o centro de tudo é gente. Então, exatamente. Só que tem todo um contexto. Mas aí a gente começou a buscar pessoas melhores. Depois a gente começou Bom, desde 21 eu já estudo muito sobre cultura. Eu amo esse assunto. Toda empresa de sucesso, eu tento entender tudo que as empresas de sucesso têm. Todas têm uma cultura forte. Então, é uma coisa que eu estou batendo na tecla há muito tempo. A gente começou a intensificar. E aí a gente começou a fazer um trabalho com indicadores e tudo mais. Eu falo que isso intensificou porque é um ano, cara. São anos, aliás, você tentando sair do papel. E aí, nesse ano, a gente sentiu que a empresa não dependia mais do João. E esse é um exercício que eu falo, do João, da Carla. Né? Hoje eu tenho uma pessoa ali na frente do meu comercial e ele entrou em 23. E aí começou a depender muito dele. Estava errado. Porque dependia do João e dele. E aí a gente falou assim, hoje a gente fala para a empresa, não depende do João, da Carla, do Gui da empresa lá, não depende de ninguém. A empresa depende dela mesma, não tem salvador da pátria. E isso começou a exalar ali dentro da empresa. E aí sim a gente consegue sair do operacional, porque a gente tem os indicadores, a gente consegue fazer gestão de pessoas, e aí a gente começa a sentar na cadeira estratégica. Perfeito. Muito bom. Tentando resumir muito essa história. Mas assim, é óbvio que você teve que ter uma mudança de mentalidade para conseguir fazer essas mudanças também dentro da empresa. Muito. Você precisou de ajuda? Muito. Precisa de ajuda. Sim. Pessoal, pelo amor de Deus, o que eles estão falando aqui não é simplesmente mudar. Primeiro a gente tem que passar por uma metanoia, a gente tem que mudar totalmente a nossa mente.
mas precisa ter a ajuda de pessoas que vão nos ensinar a fazer essa transição, porque não é fácil, né, amor? Não a gente fácil. ainda está enfrentando esse desafio e não é tão tranquilo assim, né? A gente ainda está aqui. É. A gente está aqui até para aprender. Eu estou anotando aqui Exatamente. porque é uma coisa bem desafiadora. A gente conseguir tirar aquele instinto ali de ficar, sabe, como se fosse um filho que a gente tem que carregar. Aquela centralização, né? A gente Exatamente. precisa tirar da gente e delegar, descentralizar. Eu fiz uma senão a imersão. gente- Imagina. Eu fiz uma imersão em 22, que era sobre cultura, deixar os processos autogerenciáveis e tudo mais na empresa. Eu falei que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu descobri que eu enxergava, aqui ó, assim. E a imersão fez isso comigo. Só que aí teve um problema. Eu descobri o que eu tinha que fazer. E aí eu fiquei louco. Porque eu tinha um como. O problema, você descobriu o que tem que fazer, você fica louco. coisa. Porque o como fazer, aí vai exigir profissionais. Exatamente. O como vai exigir processos que você não tem, conhecimento que você não tem. Então, você, inclusive, eventos, imersões, é fantástico. E aí que a gente começou a ir atrás de consultorias, mentores. Cara, eu não... Ó, vou falar aqui. Eu não sou o que eu sou por ser sozinho, por ser autodidata. Eu tive muitos mentores e mentores bons na minha vida. Perfeito. Isso é muito importante. É aquela frase, né? Quer ir mais rápido, vai sozinho. Quer ir mais longe, vai acompanhado. Essa é a melhor frase que tem. É a gente verdade. precisa de ajuda ao longo da caminhada e, claro, que de pessoas com os mesmos valores que a gente, né? Sim. Isso é muito importante. É muito Valor, importante. exatamente. Vamos lá, dona Alexandra, sua pergunta. E para você, Carla, como foi essa transição de vendedora, né, para CEO? E hoje, como que é dividido internamente essa função de vocês? Hoje, o João Paulo faz qual parte, a Carla faz qual parte na empresa? Que eu entendo que vocês têm papéis divididos na empresa hoje, né? Na verdade, primeiro passo foi que a gente precisava criar essa consciência de que estava errado a gente ficar ali, os dois, que nem bombeiro apagando incêndio, correndo. Todos os dias a gente chegava na empresa e era apagando incêndio, era resolvendo problemas interpessoais, né? Problemas entre os funcionários, picuinhas, enfim. E isso estava desgastando muito a gente. Isso estava tirando a nossa energia, estava drenando a nossa energia, na verdade. E a partir disso, a gente chegava em casa e a gente não conseguia nem curtir o nosso filho direito. E aí a gente começou a pensar, peraí, tá tudo errado, a gente não pode ficar trazendo os problemas ali da empresa, essa frustração que a empresa está nos causando para casa. Porque, como eu falei, a casa é um lugar sagrado. Sim. É um lugar que a gente vai para descansar, para desfrutar de tudo aquilo que a gente está conseguindo com a empresa. Porque a gente costuma falar que a empresa é um meio da gente atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos propósitos para curtir com os nossos filhos, né? Sim, exatamente. E aí isso, enfim, começou a fazer muito mal para a gente, né? Não só para nós, como a gente estava levando para o nosso lar. E aí a gente começou a realmente falar, peraí, a gente precisa sair do operacional e sentar na cadeira que nos foi dada aqui, né? Que a gente se colocou. A gente precisa sentar na cadeira do estratégico. Como a gente vai fazer isso? Colocando pessoas melhores em cada função. E é aí que a gente começou a fazer um trabalho muito forte com cultura. Através da cultura, a cultura eu costumo falar que é o coração da empresa, é a base. É ali que você cria as suas regras, cria os comportamentos que você quer que as pessoas façam. E eu costumo dizer, isso aí é um insight, a cultura é o chefe invisível da empresa. Uau, é isso. É isso, exatamente isso. E o que seria isso, ser o chefe invisível da empresa? As pessoas têm que agir da forma que está ali no seu manual de cultura. Os comportamentos estão elencados ali. Elas precisam agir conforme está ali escrito, mas você, dono, estando ou não na empresa. Exatamente. Por isso que eu digo que a cultura é o chefe invisível. Porque é exatamente isso. As pessoas têm que fazer o que têm que fazer, porque isso é o que faz
elas focarem no objetivo, né? Perfeito. Quer complementar? É que a cultura, ela é o conjunto de comportamentos que o time tem que ter para chegar no resultado da empresa. Basicamente é isso. Todos esses comportamentos vão nos levar ao resultado que a gente almeja, né? Que é o lance de visão, missão, né? E da empresa. E quais são os comportamentos que vão levar a missão da tua empresa? Esse. Ah, como é que você faz? Assim, como se vive? Desse jeito. Como não se vive? Assim. E trabalhar muito forte. Esse é o trabalho mais... E, na verdade, a gente costuma falar que a parte mais fácil foi sentar ali e criar quais são os meus valores, qual é a minha missão, qual é a visão de futuro que eu tenho para a empresa. Essa parte da cultura realmente é mais fácil. Agora, disseminar, fazer as pessoas realmente viverem na prática é um trabalho diário. É um trabalho diário, né? Não, isso é interessante. A gente está bem em cultura e liderança mesmo. Ele já resumiu um monte de coisa aqui que a gente ia perguntar. Mas, legal. Você falou, João Paulo, num determinado momento em que o teu faturamento atingiu um pico ali, né, de 700k e tal, e da mesma forma que ele caiu no mês seguinte, o pessoal teve um comportamento ali meio que apático, certo? Só que hoje, 2024, vocês já têm uma visão clara ali, vocês como um casal de CEOs da empresa, têm uma visão clara sobre cultura, vocês já trazem essa cultura. Achei isso incrível, Carla, que você colocou aqui, anotei como um insight aqui, ó. A cultura é o chefe invisível da empresa. Incrível isso, sensacional. Quais foram os resultados tangíveis que vocês começaram a enxergar depois que vocês entenderam o que é cultura organizacional e depois que vocês passaram a implementar, né? Então, fazendo ali uma comparação daquele time do passado com esse time de hoje ali. Conta um pouco disso aí. Quer começar com aquela... Qual é o resultado que você enxergou claro, assim, nessa mudança? Já sabe, eu ia falar, quer começar com aquela frase que é impactante para Pessoal, eu tô fazendo pergunta aqui para provocar eles, para que vocês entendam, não precisam nem pagar essa consultoria cara. Mentira, só que não, vocês vão ter que pagar. Time que faz 100 mil não faz milhão. É isso. Time que faz 100 mil não faz 1 milhão. Não faz 1 milhão. Time que faz 100 mil não faz 100 mil. E obviamente, não dá para generalizar. Sim. Mas geralmente as pessoas que vão estar com você lá no comecinho, dificilmente elas vão estar lá na frente. A não ser que tenha um propósito muito alinhado, a fome igual a sua, vontade de estudar, de crescer. Aí, se a pessoa tiver isso, cara, ela pode até ser teu sócio, na verdade, né? Isso, inclusive, são características muito boas. O que a média do brasileiro, infelizmente, não tem. As pessoas são meio conformistas aí com uma situação mais medíocre, né? Que é a média, né? Então, isso é um pouco complicado. Esse lance de mentalidade, de cultura, ele trouxe uma questão para a empresa que é o seguinte: hoje, eu e a Carla, nós não demitimos um colaborador sequer. A gente não demite mais ninguém. Quem demite é a cultura. Quem demite são os próprios colaboradores. Eles se demitem. Também. Mas eles também demitem os outros. Porque se a gente está falando assim, quais são as práticas, como se vive aqui? Porque ali é uma sociedade ali também, né? A gente tem que criar as regras ali para o negócio funcionar. Né? Para não poder bater no amiguinho, para como é que a gente vai trabalhar, como é que você vai dar resultado. Tem todo um conjunto de regras. Então tá todo mundo vivendo sobre aquele acordo que todo mundo entendeu. Beleza. Tem uma pessoa, chegou no time agora. Isso a gente fala para todo colaborador no onboarding dele, a gente faz uma apresentação da empresa, a gente fala, se você não se adequar, seus próprios colegas de trabalho vão demitir você, não somos nós. E as pessoas, quando elas começam a entender a cultura, tá? Quando tá claro pro teu time, eles não aceitam da mesma maneira que você não tá aceitando. Tanto que tem uma palavra, né? Pessoal, quais são os valores, né? Cara, você tem que ver o que faz sentido para você, né? Muita empresa usa que eu falo que é o senso de dono. Eu já usei ele na minha empresa. Eu mudei muitas vezes os comportamentos da minha empresa, inclusive os que tem hoje eu mudaria daqui a um tempo, com certeza. Porque é isso, a gente tem que... quais são os comportamentos que eu preciso para o objetivo de agora, e depois vão ser outros objetivos e tudo mais. Mas senso de dono eu acho é muito complicado, porque ele tem dois lados, né? Ele é muito ambíguo. Porque você... É aquela história, né? O dono, ele chega mais tarde, o dono, ele tira lucro. Então, assim, esse senso de dono, eu acho que às vezes ele pode dar um resultado um pouco errado. Eu acho que o senso de dono é tudo que envolve os outros comportamentos, né, que você vai ter ali dentro da sua empresa. Que nem no caso a nossa empresa. A gente elencou 6 comportamentos. Primeiro, gratidão.
Tá? Aí tem todo um como se vive, que gratidão ali dentro, se a pessoa não é grata, e não é grata com o emprego, grata com o trabalho, grata com um dia, a gente até fez, assim, tudo tem que dar, a gente até fala que tudo tem que dar contexto. Se você não der contexto, ninguém vai viver aquilo. Como que eu dou gratidão? Né? Muita gente que fala isso, mas eu acho isso muito bom, exercício besta. Todos os dias, todo mundo, a gente usa o Slack ali na empresa, todo mundo tem que mandar lá 3 motivos por qual eu sou grato. Legal. E eu faço esse exercício, por quê? Porque a vida, ela não é gostosinha, não é todo dia que é legal. E aí, a gente esquece no dia a dia por quem nós somos gratos. Exatamente. A gente é grato por um dia, é grato por estar com a família, é grato pelo almoço. E é legal que a galera vai escrevendo. Foi grato pelo almoço do final de semana, grato porque eu ouvi a minha vozinha. Tem uma história que eu adoro compartilhar, que tem uma funcionária nossa que ela tem um filho pequenininho. E ela estava grata aquele dia porque o filho não acordou a noite, ela dormiu a noite inteira. E ela conseguiu ter uma noite de sono. Eu falei, poxa, que legal. Isso. A gente vai se identificando. Incomum, né? E o exercício a gente vai se identificando com as pessoas, porque no dia a dia, às vezes, a gente não consegue parar para ficar conversando. E ali, naquele momento, você... Ai, que legal. Ela, no final das contas, tem uma coisa ali que é parecido, que a gente vive, né? Exatamente. Então, esse exercício todo nos conecta. Aí eu falo sobre energia. Você tem que ter energia. Eu odeio gente, tanto faz. Eu odeio gente morna, tanto né? faz. Isso aí. Ou você é frio ou você é quente. Você não pode ser morno. Então, a gente colocou Exatamente. energia. Energia é aquela coisa. Comprou produto novo. Pô, a gente traz produto novo todos os meses. Ah, isso aí não vai vender. Ah, isso aí não é bom. Não, velho, acredita. Né? A gente fez pesquisa de mercado. A gente entendeu o produto. Não vai vender sim. O produto é bom. Vamos lá. Né? Tudo bem que eu aprendi que você não pode se apaixonar pelo produto. Mas comprou, cara, é energia. Não se apaixone. Não se apaixone pelo produto. Essa é a regra número 1 do e-commerce. E falando de energia também, aquele funcionário que chega assim, cabisbaixo, na empresa, senta na cadeira, com aquela tipo, tá, mais um dia. Poxa, se você tá num lugar que você não tem energia lá em cima... como é que essa pessoa vai entregar o melhor que ela pode entregar para você? É tipo, divertidamente, né? A tristeza, a alegria pode ser alegria, mas quando a tristeza encosta dá um nela, pouquinho ela de dá uma tristeza, balançada, né? Aquela coisa meio que... É isso. Sensacional. A gente fala sobre autonomia com responsabilidade, porque aí entra essa parte de desenvolvimento do time. As pessoas têm que ter autonomia, só que elas têm que ser responsáveis por que elas fazem. A gente fala muito foco no resultado, porque é isso, é muito disperso o dia a dia, acontecem muitas coisas e o teu time precisa ter foco no resultado. Ter foco no resultado é ser criativo, é trazer inovação, é dar problema e conseguir resolver ele, é isso, com criatividade. Você conseguir pensar o tempo todo no que você pode fazer para chegar naquele resultado. Não se conformar. A coisa que eu mais odeio, eu aprendi isso na prática, porque a gente odeia muito coisas que às vezes tem dentro da gente. E eu já tive esse vício de falar, esse mês é ruim. Eu odeio isso hoje, porque eu já falei isso. O mês não é ruim. O ruim foi a gente que não olhou o mercado direito. Porque todo dia tem alguém descendo e outro subindo. Todo exatamente. Tempo. Ninguém põe fogo no dinheiro. O dinheiro ele só muda de mão. Só muda de Ele mão. não Só muda de some. mão. Então, o que Exatamente. está acontecendo no meu mercado? Hoje a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue olhar o que está acontecendo. Então, ter foco no resultado é não se conformar com uma situação como essa. Uma coisa que só está na tua cabeça que o mercado está ruim. Que é isso, toda vez que tem crise, tem alguém, é uma oportunidade. E até a gente, por isso que a gente fala, né, que a cultura é top-down, a gente tem que acreditar nisso. Então, eu já falei pro time inteiro, esse mês é ruim. Eu já falei isso. E é o que eu mais vejo, desculpa até te interromper, é o que eu mais fico acompanhando nos grupos de e-commerce. O pessoal já começa assim, tem uns que até colocam do que vamos reclamar hoje e os outros ficam, nossa, esse mês tá horrível pra mim e pra vocês. Aí já vem uma meia dúzia assim, nossa, tá péssimo, não vende nada. Alguns colocam os indicadores, eu falo, meu Deus do céu, dá vontade de sair do grupo, Nossa, se usasse cara. essa energia para trabalhar e fazer pesquisa de mercado, com certeza não estaria Isso. ruim. Para entender Esses- o porquê, né, que o mês dele tá ruim. Né? Esses daí, Exato. quando me chamam ali para falar de importação, por exemplo, eu já tenho um sinal, um alerta vermelho ali, um alerta amarelo. Eu falo, putz, isso aqui é o cara que está sempre reclamando que tá ruim. Eu não sei se eu vou falar com ele, se eu vou colocar energia e atender essa pessoa diretamente para falar sobre importação. Porque você já tem uma noção, isso. né? Sabe Mas legal. como? Calma aí, deixa eu só terminar. É que eu vou inventando muita história. Vai. Esse foco no resultado, sabe como é que a gente faz para trabalhar a galera? A gente faz exercício todo começo do mês, pergunta, a gente faz um kickoff comercial e a gente pergunta assim, e se entrar um outro cara no teu catálogo vendendo mais barato, queimando o preço? Ou se entrar um outro cara no mercado com um produto muito melhor que o nosso? O que você faz?
Que é aí que acontece. Porque quando tá tudo bem, Tá ótimo. todo mundo é legal. Agora que dá pau. Que vai dar pau. O mercado, ele é cíclico. Né? Então, a gente faz exercício. Outros pontos que a gente fala é sobre evolução contínua, que é o que eu já falei. A gente tem que estudar o tempo todo. E aí a gente vai criando um contexto de estudo hoje na empresa que a gente está fazendo. E por último, eu acho que é o mais importante, é propósito. A empresa tem o seu propósito, os funcionários têm o seu propósito, todo mundo tem um propósito. Se você não souber... Hoje na entrevista, eu posso entrevistar a pessoa mais qualificada do mundo. Se eu perguntar para ele qual que é o teu propósito e a pessoa não souber responder, eu não contrato. Porque se ela não tem um porquê, que o Neemias falou no começo, se ela não tiver o porquê, ela não... o primeiro probleminha, ela vai sair fora. Ela não tá ali dentro, cara, de corpo e alma. Então eu preciso que as pessoas tenham um propósito. Cara, que seja assim, pagar uma escola melhor pro meu filho, é um baita no propósito, comprar uma casa. Só que eu preciso que a pessoa tenha o ideal. Porque se ela não tiver, ela não vai fazer. Isso é um padrão que eu já vi em todas as pessoas que eu já trabalhei. Quem tem propósito... consegue se destacar mais. Vai estudar mais, vai ser mais criativo, porque ela tem aquele objetivo que é o que chama ela. Ela não tá ali à toa, ninguém tá ali de graça. E eu falo isso para todo mundo. Ninguém tá aqui de graça, ninguém tá trabalhando porque quer um abraço. Todo mundo tá trabalhando porque precisa de grana. Com certeza. O que você quer? Essa grana. Então, isso tudo que a gente conversa com o time leva a gente para o resultado da empresa. Que a gente fala muito, a nossa missão hoje, a gente fala que a nossa missão é embalar sorrisos. Porque não tem coisa mais legal no mundo do que comprar na internet. Se você comprar uma meia ou comprar um notebook novo, aquela dopamina que tá saindo na tua cabeça ao abrir a caixinha é a mesma. Cara, é da hora comprar na internet. Então a gente fala, tá, como é que a gente embala sorrisos? Embalar sorrisos não é só operacional. É ter um bom anúncio, é ter uma boa foto, uma boa cópia, é ter clareza, é respeitar o cliente, é ter um preço justo de mercado. Aí sim, você tem uma embalagem legal para o teu cliente ter uma experiência bacana. Sim. É você proteger o produto adequadamente. Eu trabalho com utilidade doméstica. O maior desafio que eu tenho hoje é proteção de produto. Porque eu acho que os caras às vezes colocam uma geladeira em cima no organizador de geladeira e vai quebrar isso inteiro. E acontece. A gente, infelizmente, tem problemas de logística. E aí tudo bem. E aí, ciente que vai dar pau, o que eu vou fazer com esse cliente? Deixar ele tranquilo o suficiente para falar, estamos aqui e vamos te reembolsar ou vamos mandar um outro. Então, é essa sensação que eu quero causar, essa alegria. Eu quero dar alegria. A gente tem que vender isso. Então, com energia se dá alegria. Então, tudo isso vai fazendo. Tanto que a visão nossa na empresa, que o pessoal me perguntava, o que você quer? Me perguntaram muito, o que você quer pra tua vida? O que você quer pra tua empresa? Eu falo, quero ser maior. Quero ser maior. Quero ser grande. Quero ser maior. Quanto que fatura pra ser o maior? Quanto dá de lucro pra ser o maior? O que é ser maior no mercado? Ser maior. E eu não sabia responder isso. Que tá meio com um chipzão na nossa cabeça. Exatamente. Né? Eu quero ser maior. E eu falei pensando, cara, eu nem sei se eu quero ser o cara que mais fatura. Geralmente quem fatura mais nem é o melhor negócio, talvez. Não quer dizer nada. Então a gente até falou sobre ser uma empresa que ela surpreenda em todos os sentidos do e-commerce, que a gente consiga ser criativo o suficiente para chamar a atenção do público. É aquela coisa, ser uma empresa onde as pessoas queiram comprar da gente. Ser uma empresa onde as pessoas, que fure a bolha do e-commerce, né? Que as pessoas queiram seguir no Instagram, que as pessoas possam se inspirar, que a gente possa ditar uma nova moda. Isso, para mim, você criar algo novo no mercado, é muito mais sobre isso. Para mim, vence muito mais o game do que você ser o que mais fatura. Sei lá, eu nem sei se isso é tão bom. Então, a gente mudou. Isso foi com o mentor. Isso foi muitas pessoas nos orientando e a gente foi chegando nessa concepção. Agora, o nosso trabalho é vender isso para o time todos os dias, porque a cultura ela só vai se instaurar mesmo daqui a muitos anos. Sensacional. Senhora Alexandra, quer fazer... Que aula agora, hein? Que pois aula. Cultura é um assunto maravilhoso, gente. Olha só, o que mais é falado hoje no e-commerce, eu acompanho muitos eventos de e-commerce. E eu quero deixar aqui essa inspiração, esse incentivo para vocês. Invistam em cultura organizacional. Tudo começa pela cultura. E tem muito conteúdo aí sobre cultura, livros bons sobre cultura também. Aqueles que ainda não têm um recurso suficiente para fazer um investimento numa boa empresa que entenda ali, que ensine sobre cultura, busquem na leitura de livros, ok? Meu amor, nós estamos indo para a parte final aqui, que a gente vai entrar nas perguntas de importação daqui a pouco, mas você quer fazer alguma pergunta antes aqui para Carla? Não, podemos seguir. Podemos seguir? Podemos seguir. Eu tenho uma pergunta para Carla. Ela falou de cultura, o João Paulo falou de cultura. Claro que cultura ela vem muito ali também dos nossos valores, dos nossos princípios.
Me conta aqui, que eu acho que a gente pulou essa pergunta aqui, como mãe líder, né? Como que você transmite esses valores para tua empresa, para os teus colaboradores, sendo mãe líder? Essa é um grande desafio, na verdade. Mas esses dias eu escutei uma frase que você precisa encontrar o equilíbrio no desequilíbrio. Uau. Essa foi a melhor frase que eu escutei. Por quê? Sendo mãe, eu preciso... Ai, desculpa, você pode... Como que é você transmitir, você conciliar ser mãe e ser líder e trazer esse teu lado família, esse teu lado mãe, esse teu lado esposa, trazer isso para dentro da cultura e inspirar ali a tua equipe. Uhum. Sim. Mas pode falar, aqui o espaço é de vocês. O espaço é livre. A gente está aprendendo do mesmo jeito, tá? É um baita desafio, na verdade. Porque, como eu falei, né, a gente precisa encontrar equilíbrio no desequilíbrio. Sim. E aí tem momentos que a gente tá mais à frente da empresa, eu tô mais ali na organização, na gestão. Tem momentos que a empresa pede mais de mim, apesar de hoje a empresa já ser autogerenciável, vamos dizer assim, né? Porque a gente está num 75% do caminho andado, né? Uhum. E eu posso sair dali em alguns momentos, mas eu preciso entender que tem momentos que a empresa vai precisar mais e outros que eu vou ter que me retirar e cuidar mais do meu bem mais precioso, que é o meu filho. Então, a gente precisa entender esse equilíbrio, porque, claro, tem momentos que quando eu estou mais ali presente na empresa, a gente pode até se sentir mal, né, Alexandra? De, às vezes, tá deixando um pouco a desejar ali em algumas coisas, esquecer alguma coisinha na bolsa do filho. Isso acontece, porque é a loucura do dia a dia. Você acaba, às vezes, esquecendo alguma coisa que você mandaram ali na agenda, alguma... algum bilhete, você fala, meu Deus, não li o bilhete hoje, tinha que levar o presentinho do amigo na escola, e às vezes você esquece, e aí você se sente mal. Mas por quê? É a correria do dia a dia, porque além de mãe, você também é empresária. Então você tem que saber equilibrar, né, essa coisa toda. Não é fácil. Vocês conseguem é fácil. desligar bem essa chavinha de vocês? É normal para vocês desligar a chave do negócio e ligar a chave da família ou não? Mais ou menos. Eu acho que a gente nunca desliga no final das contas. A gente nunca desliga, na verdade. né? Isso é verdade. Mas eu acho que é você A estar gente presente. desliga, amor? Não. Não? Desliga um pouquinho. Um pouco. A gente vai desligar agora no dia Isso, primeiro. a pelo gente menos. tá partindo para... Tipo assim, a gente já se conscientizou que a gente precisa fazer isso. Então, a gente tá partindo para esse caminho. Mas hoje ainda tá tudo meio que misturado ali. A gente ainda não conseguiu separar da forma que a gente gostaria, mas que a gente vai conseguir. Spoiler aqui, pessoal. Vamos lá. Insights para vocês. Vocês têm que aprender a desligar essa chavinha. E se não conseguir desligar, não tem problema. Mas vocês têm que entender que a tua esposa é a tua esposa e ela tem que ser a melhor esposa e você ser o melhor marido. Não vá depositar todas as expectativas só na sócia. Ela não pode ser a melhor sócia para você. Ela tem que ser a sua sócia, mas tem que ser a melhor esposa. Sim. E vice-versa, o marido também. Ele pode ser o melhor CEO, mas ele tem que ser melhor ainda como marido, tá? A gente precisa aprender, estamos aprendendo, né, amor? A gente tem tirado alguns tempos de qualidades, principalmente para celebrar. A gente não celebra só dentro do negócio, a gente também celebra em família e é bem legal. Vamos partir para a importação, já estamos entrando aqui na fase final do nosso primeiro podcast. Que honra esse casal lindo. Eu vou fazer algumas perguntas agora para vocês sobre importação, mas nada com muita profundidade. Vocês são os nossos clientes ali, já têm uma experiência com a nossa empresa. E a gente se recorda muito bem que no começo, quando vocês chegaram, vocês vinham de uma empresa que vocês contrataram ali para dar assessoria para vocês. E no começo estava assim, a gente sentiu, pelo menos pelo que nós analisamos, que vocês não estavam tão bem assessorados. Então vocês tiveram problemas ali, por exemplo, de marca, né? Para resumir. De marca não, desculpa, de quantidades, né? Definição de quantidade na importação. Preço de assessoria também um pouco abusivo. A questão de incentivar vocês a fazerem um registro de um produto que no final vocês descobriram que nem precisava de registro. Então, como foi para vocês entrarem no universo da importação, como, né,
quem vende online ali precisa ir para importação, tá, pessoal? Hoje não tem outro caminho, é uma via única, de mão única. E vocês entraram nesse universo. Claro que o crescimento conduziu vocês para a importação, já era esperado. Mas essa primeira experiência com importação, como que foi para vocês ali? Olha, eu vou te falar que a ignorância é uma bênção. Porque assim, a ignorância é uma bênção, porque quando você não Vou sabe... anotar, ignorância é uma bênção. Quando você não sabe alguma coisa, no nosso caso, a gente não tinha experiência nenhuma quanto à importação, a gente não conhecia as etapas, o passo a passo. Então, a gente quis, por falta de conhecimento, a gente quis contratar uma empresa para que ela fizesse essa importação para a gente. E aí, infelizmente, a gente já não fez uma escolha muito boa ali, né? A gente não teve uma experiência muito agradável, porque foi como você falou. A gente teve várias surpresas ao longo do caminho e eu acho que o João vai conseguir explicar melhor tudo o que a gente passou, porque ele que fechou com essa empresa, né? E enfim... É uma das pedaladas do Leônidas, essa aí. Essa daí... A pedalada do Leônidas. Essa foi uma das. Foi a partir daí que eu comecei a brincar, Ju, para de arrumar essas confusões, porque depois eu que tenho que resolver. É verdade. Como que é escolher uma empresa quando vai começar a fazer importação? Eu tenho essa dúvida aí. Todo seller, como que o seller faz essa escolha? Porque assim, a gente sabe que não vai ter a perfeita, né? Por isso que eu até trouxe um resumo mesmo, pra gente nem se aprofundar muito menos expor qualquer outra empresa aqui, tá, pessoal? Todas têm problemas, todas têm suas qualidades, seus atributos positivos e os negativos. Mas para vocês, sellers, como que é tomar essa decisão? Como que vocês buscam? O que passa pela cabecinha de vocês? O seller, no final das contas, ele tá buscando uma solução para a dor dele. Ele quer um remedinho. Então, você pega um cenário onde a gente tem um grande desconhecimento com importação, muito tabu, muito mito em cima, muita história de gente que realmente se deu mal. Teve realmente gente que importa errado e dá pau aqui, e aí você começa a se alimentar em grupos indevidos, né? Porque a galera, na verdade, se você está no grupo onde o pessoal tá colocando energia ruim, você tem que ressignificar onde você tá, o que você está consumindo. Mas beleza. Então você está querendo uma solução, porque você já sabe que você tem que ter um produto importado, o cara já tem ciência que o produto importado vai dar uma margem maior, ele está vendo que a margem do produto nacional está ficando menor, então ele está sentindo essa dor. Eu preciso me movimentar rápido. Quando vem os salvadores da pátria com uma solução assim, cara, eu vou fazer a importação para você, você vai ficar lá na tua empresa, você não vai saber de nada, eu vou botar o produto na porta da tua empresa, tudo perfeito, com vistoria, eu vou colocar o produto que você quer, eu vou te dar um preço antes, você só vai contratar meu serviço se o preço que eu colocar para você de custo fechar. Pô, é bom demais para ser verdade, né? Isso é muito bom. Eu até acredito que um negócio desse possa funcionar. O problema é que você terceirizar tudo, você delargar, quando a gente está falando de cultura, gestão, delargar é uma coisa, delegar é outra coisa. Quando você está delargando, você está assumindo um risco, né? Sim. E esses problemas acontecem. No nosso caso, a primeira importação levou 1 ano para acontecer. O registro, tudo mais. 1 ano. A segunda, no final das contas, levou 8 meses. Melhoraram o lead time deles. Ah, melhorou, olha só. Caíram 4 meses. Aí, ó, fazer um jabazão aqui, ó. A que a gente fez junto, ó, deu acho que menos de 90 dias. Aí. Entendeu? Uau, viu? Entendeu? Então minha régua agora subiu. Não, entendi. E, aliás, essa importação que a gente fez, que durou 1 ano, a gente tirou um registro. O registro da Anvisa que nem precisava. Não, Foi. Do Inmetro, né? Do Do Inmetro que nem Inmetro. precisava. Absurdo. Absurdo. Eu também trouxe aqui um comentário, né? Eu lembro que quando nós fizemos a importação juntos, teve a questão de uma mudança ali do frete. Ainda, se a gente não tivesse tirado aquela carga naquela semana do fornecedor, vocês iam pagar rápido, 3 vezes mais o valor de frete para 2 contêineres de 40.
Como que foi essa experiência quando chegaram esses containers ali, vocês sabendo que estava com preço antigo? Porque foi muito bom, Na verdade, a ignorância é uma benção. Eu vou recitar novamente. A ignorância é uma benção. Porque eu não tinha nem noção que poderia subir tanto. Então eu nem passei, eu nem sofri. Quem sofreu foi você. Fui eu. Gente, o frete deles veio tipo assim, $3.000. Depois foi para $10.000. 2,5. Veio 2,5. 2,5 foi para $10.000. Pensa num casal abençoado. Como que é? A ignorância é o quê? É uma benção. É uma benção. A ignorância é uma benção. Excelente. Você nem se preocupa, né? A gente não vai perguntar muito de importação. O momento aqui é de vocês. A gente quer aprender com vocês. Então, importação é uma experiência que nós vamos ter mais oportunidades aqui de falar. A gente vai entrar para a fase final aqui, que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. E eu quero que a Alexandra comece fazendo a última pergunta para Carla. Carla, qual foi o momento mais tentado para que você conseguisse equilibrar o papel da mãe, o papel de CEO e o papel de garota propaganda da marca de vocês? É verdade. Tem essa questão ela divulga também. A marca dela muito bem. Ela é a isso garota verdade. propaganda Boa, da marca, boa hein? pergunta. Fiquem sabendo disso. Garota propaganda, é verdade. É desafiador, mas é aquela coisa que eu falei. A gente precisa saber em que área a gente está precisando mais da minha presença. Então, tem momentos que eu tô mais ali sendo garota propaganda da empresa ali, né, da Casa 10, que realmente, ali no caso, precisa ter um rosto, porque pessoas compram de pessoas. E hoje em dia, as pessoas querem ver quem está por trás ali, né? Querem ver o rosto do dono, da dona, querem saber mais da vida, do particular, né? Para se conectar. Então, tem momentos realmente que eu tô mais ali como rosto, garota propaganda. Tem momentos que eu até falo pro João, assim, olha, agora eu preciso... Eu acho que é próprio nosso, né? Nós mães, a gente... Tem momentos que a gente quer estar mais agarrado com o filho, quer sair ali um pouco da empresa e focar nisso. E eu acho que tá tudo bem. São momentos, né? Sim. Que a gente precisa ter esses momentos também, né? E, como líder e gestora... eu adoro esse papel, na verdade. Eu gosto muito de estar ali à frente da empresa, fazendo um a um com as pessoas, conversando, sabendo qual é o propósito de vida de cada um deles. É bem legal a gente poder, como donos, a gente poder também ter um papel na vida deles, né? De mudar a vida deles. A gente tem uma responsabilidade muito grande em cima da gente, a gente sabe disso. Então... O nosso papel é realmente tentar tomar as decisões mais corretamente possível, porque a gente tem vidas por trás da gente, né? Sim, e a gente costuma falar que tudo é sobre gente. Excelente. Minha Excelente, pergunta agora para você. Incrível. Adorei sua resposta. João Paulo, se você pudesse voltar lá em 2017, lá atrás, quando você abriu lá a âncora... O que você hoje faria de diferente se você tivesse voltado no tempo, estivesse abrindo a âncora hoje? Cara, sabe que talvez... Com tudo que você shippou aí nos últimos anos. Sabe que talvez nada? Que bom. Sabe por quê? Porque eu aprendo mais no erro, né, do que no acerto. Os erros, eles vêm para nos ensinar. Eu acho que eu fui muito moldado, eu errei muito, eu erro muito. E errar, por isso que eu até tento falar de ter uma cultura do erro na empresa, porque o erro, ele é a maior lição que você tem. Então, todos os erros que eu cometi na empresa, né, eu acho que eles me fortificaram. Então, eu acredito que eu não sei nada, não tem uma coisa, não tem um grande arrependimento. Eu poderia ter estudado sobre cultura antes, talvez, mas eu precisei estudar depois, precisou do erro, eu precisei... demitir uma pessoa muito importante da empresa, aquelas decisões de estômago que todo empresário vai ter que passar um dia. Eu tive que fazer isso, eu tive que contratar parceiros, não só o de importação, o anterior, mas outros parceiros que não deram tão certo. Sim. Só que aí você começa a ver, o que dá errado? A gente está aprendendo. É o custo do aprendizado. Sensacional. Sensacional. Uma mensagem final da Carla primeiro, para o pessoal que está acompanhando você, para a audiência, para esse pessoal que vai assistir, pessoas que ainda nem conhecem vocês. Você quer mandar uma mensagem para eles aí, final, para a gente fechar aqui, Carla? Eu acho que eu falaria para quem está começando um negócio que a base de tudo é gente.
cuide de gente, que é isso que vai fazer todo o negócio ser impulsionado. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Você, uma mensagem. Para quem ainda vai te conhecer. Bom, vamos lá. Eu tenho muito dentro do que a Carla falou, mas eu vou falar uma outra coisa. Procure criar prosperidade. Pense que a prosperidade ela está sempre à frente de tudo. A partir do momento que o negócio existe, ele tem que ser próspero. E você está sendo próspero para os seus colaboradores, para a sua família, em primeiro lugar, aliás, para os seus colaboradores, para todas as pessoas que estão envolvidas, para o representante da empresa que te atende, que ele ganha grana com a tua compra, ele abastece a família dele, né? Com o contador, todos os prestadores de serviços, o contador, o despachante aduaneiro, todo mundo que recebe da tua empresa. A sua empresa ela tem que ser próspera. Então, você colocando gente no centro e você entendendo que você faz uma gestão humana, né, com viés de prosperidade, cara, acho que você vai longe. Muito Uma bom. salva de palmas para esse casal incrível. Bom, hein? Excelente. Que honra tê-los aqui. Vocês são incríveis, parabéns, nos inspiram. Quero declarar aqui publicamente, porque muita gente vai assistir esse podcast, que vocês são pessoas que nos inspiram, que é uma honra para nós tê-los como clientes, como amigos também. Pessoas compram de pessoas. Na verdade, vocês compram da gente, mas nós também compramos ali de vocês, a visão de vocês, os sonhos de vocês. Essa questão da prosperidade que você colocou, isso tudo é muito importante para nós. Então, é uma honra poder caminhar com vocês. A gente está encerrando, mas eu trouxe um presentinho para cada um aqui. Eu trouxe um, Alexandre outro. Sim. Vou pegar aqui. Que legal. Uma lembrança. Um presentinho da Importação E-Commerce para você. E muito obrigado por esse tempo precioso. Muito bom, gente. Eu vou fechar aqui, pessoal. Eu estou Excelente. fechando o primeiro podcast da Importação E-Commerce Cast com a minha esposa e parceira e sócia de negócios, Alexandre Oliveira, que está comigo há 20 anos. Essa mulher incrível, mãe de 2 filhos lindos que nós temos. Nós estamos aqui encerrando esse primeiro podcast com esse casal incrível. Carla, João Paulo, João Pedro, toda essa família linda. Pode falar o nome das empresas? Pode. Sim. Com certeza. Com certeza. Da Ancora Shop, Casa 10 Decor. Acertei? Sim. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês possam voltar mais vezes para poder continuar certeza. inspirando várias pessoas. Pessoal, aproveita e segue aí o canal da Importação E-Commerce Cast no YouTube. Vai colocando aí, vai indicando para amigos, para sellers, porque esse canal é o primeiro episódio, mas olha, o meu eu do futuro diz que isso aqui vai explodir de audiência e de inspiração para vocês e valeu, né, amor? Um beijo. Obrigada, gente.